Oi, Hilda, tudo bem? Tá me ouvindo? Ruth Oliveira, muito bem-vinda. Vocês estão me ouvindo? Dabi Santos, muito bem-vinda. Mimos da Marque, minha amiga, que faz os laços mais lindos do mundo para crianças. Vamos que vamos. Bem melhor em casa, né, Dabi? Às vezes vocês colocam apelidos nos nomes aí, eu não sei de quem realmente se trata, assim. Mas pela fotinha eu tô conhecendo, tá? Ah, que fofinha, obrigada. Ah, gente, eu me imagino assim, numa sala de aula, sabe? Que aí tá todo mundo reunindo, assim, o povo vai chegando aos poucos, e aí a gente vai começando, né? Como que vocês estão se sentindo hoje? Se vocês fossem colocar aí, escrito pra mim em uma palavra só, qual o sentimento de estar aqui hoje? Paz, que legal! Que sentimento maravilhoso. Não tem melhor do que esse, né? Paz é muito bom. Curiosa, muito interessante também. A curiosidade é uma mola propulsora, né? Pra gente conseguir muita coisa também na vida. É adquirir conhecimento. O que mais? Ou vocês não estão sabendo o que tá sentindo hoje? Aí já é um pouco preocupante. Vamos lá? Bem-estar, Hilda. Muito bem, bem-estar. Ótimo. Sensação de dever cumprido. Muito bem, satisfação pessoal, né? Que você tá completo. Goianésia. A Hilda tá de onde, Hilda? A Ruth também creio que tá aqui em Goianésia. A Hilda de Minasul. Gente de Minasul assistindo a gente. Que legal. Eu resolvi fazer essa live, tá? Exatamente para pessoas que queiram mudar os conceitos a respeito das suas relações internas consigo, com os outros também, tá? E depois da pandemia, tantas coisas mudaram, né? A forma da gente pensar, da gente agir. Então, assim, a gente vai trabalhando isso gradativamente, né? A partir da mudança interna que a gente vai criando. Vamos lá, gente. Vamos falar sobre saúde emocional hoje, tá? E o tema, como vocês já estão a par, chama-se determinismo, tá? Determinação é diferente de determinismo, tá? Porque a determinação, ela é a decisão que você toma para fazer algo na tua vida, tá? A decisão ali já tá focado para você fazer aquilo. Agora, o determinismo já é diferente, tá? É um conceito filosófico o qual traz a conotação de que tudo que você vive na tua vida hoje tem relação a coisas que você passou na tua infância, a coisas que aconteceram na tua vida há anos atrás, a coisas que aconteceram no teu passado, certo? Tudo aquilo que passou na tua vida é uma reprodução do que você está vivendo hoje, tá? Então, determinismo é isso, é um conceito filosófico, o qual a gente determina tudo aquilo que já passamos na nossa vida. Pode ser vida sobrenatural, aquilo que acontece no nosso mundo espiritual, porque somos também espíritos, e também no nosso corpo, nas nossas emoções, na nossa interação com o mundo, na nossa interação com o outro, tá? E aí a gente tem um filósofo, um psicólogo, ele começou a estudar junto do Freud, ele começou a ser discípulo de Freud, na verdade. E olha só que interessante, porque o Reich, o nome dele era Reich, ele começou a entender que o ser humano é dotado de 5 tipos de dores diferentes. E quais são essas dores emocionais principais, tá? A primeira dor é a rejeição. A segunda dor é a dor do abandono. A terceira dor da manipulação. A quarta dor
da humilhação. E a quinta dor, traição ou exclusão. Tá? Davi Money. Essa é boa. Que bom que você entrou também, Davi. Então, a partir dessas 5 dores é que eu identifico também na pessoa o traço de caráter dela, tá? Que está relacionado também a todas essas vivências e o seu corpo já diz isso, tá? As suas dores que você manifesta no seu reino espiritual, mental ou emocional é manifestado também no seu corpo, na sua fisionomia, tá bom? Então, por isso que hoje eu sou terapeuta e a gente consulta pessoas para fazer a leitura corporal e assim, essa leitura ela é muito rápida e ela é muito completa também. E por que ela é rápida? Justamente por a gente detectar os tipos de dores emocionais que aquela pessoa porta através do corpo dela, que já diz tudo, tá? Então, como que isso se processa? Depois a gente vai ter uma live sobre isso, para vocês entenderem perfeitamente, certo? Então, vamos lá. Ele detectou essas 5 dores. E aí, no ventre da nossa mamãe, aconteceu muitas coisas, muitas emoções que ela começou a processar. E a gente, como um simples feto, a gente não soube detectar isso, tá? A gente não soube identificar isso. Porque tudo estava sendo passado via cordão umbilical e também sinapses neurais, as quais o bebê não sabe interpretar. O bebê só sabe sentir tudo aquilo, sabe? Por exemplo, a mãe que ela é abandonada pelo pai, né? Pelo pai da criança. O pai da criança sai, deixa ela só. Ela sente uma dor muito profunda ali e ela tá grávida. Aquele bebê simplesmente vai receber informações de que aquele útero tá frio, desconfortável, né? Ai, que bom, Davi, que você tá junto aqui. Obrigada, viu? Keila entrou, Romeiro, a irmã Lucimar. Ó, gente, beijo pra vocês. E coloquem essa idade, tá bom? De qual vocês estão falando, que é muito importante também. Então, essas informações dadas a nível emocional para essa criança que não sabe interpretar ainda o que realmente está acontecendo, ela só sabe sentir, é a qual também já vai formando esse corpinho e passando essas informações também para o nosso cérebro, causando no nosso nível inconsciente as nossas chamadas traumatizações, as quais liga a gente até a vida adulta, né? Então, muitas coisas que a gente passa hoje em dia, que a gente às vezes não entende, é porque simplesmente você passou algo lá no útero da sua mãe, ou mesmo na fase de desenvolvimento, de crescimento, que você não entendeu, que você não soube, o seu corpinho não soube lidar com aquela carga emocional. Aquilo fica traumatizado ali e marca como couraça na sua vida, no seu comportamento, na sua musculatura, tá? No seu corpo, todas essas dores emocionais, certo? Então, vamos lá. A dor da rejeição, que é a primeira dor detectada por Freud, ela é no útero, tá? Ela começa ali no útero, na formação do útero. Quando o bebê está sendo formado ali dentro, né? E ele entende que aquele mundo está ruim, está desconfortável, está frio, está enrijecido, está duro, sabe? E aí depois a gente vai falar também sobre essas características em outra aula. Característica do traço, por exemplo, esquizoide, né? Que a gente chama aí quando é do útero, tá? Essa traumatização. A segunda dor, o abandono. E aí o que acontece o abandono? É naquela fase que você está sendo nutrido pela mamãe. E você entendeu que não foi nutrido o suficiente, ou que você não recebeu o afeto suficiente da sua mamãe. Que foi muito ruim lidar com aquilo, que uma roupa estava desconfortável e sua mãe pensava que você tinha outra necessidade para ser suprida. Olha só, que terrível, né? E assim por diante. Você não interpretou que foi bem cuidado nessa fase. Então você cresce um adulto querendo a atenção das outras pessoas.
Você cresce um adulto dependente emocional de outras pessoas. E você não entende que você está na dor do oral, dessa fase da amamentação que você registrou aquela dor no seu inconsciente, tá? Terceira dor, humilhação. E aí, qual que envolve essa dor da humilhação? Qual o traço? Naquela fase do desfraude, onde, por exemplo, a criança ela teve problemas no desfraude para parar de urinar, né, no colchão, e aí ela foi humilhada na frente do pai, foi humilhada na frente de alguém e assim por diante. Então, assim, foi muito triste para essa criança essa fase, né? Foi frustrante, ela não passou essa fase com êxito. Na verdade, é uma interpretação que a criança dá àquela situação, de que ela não foi bem tratada naquela fase e que xixi é sujo, que cocô é sujo. E aí, por exemplo, vocês já viram aquelas crianças que às vezes pegam um cocô, coloca na mão, entrega para a mãe, como se fosse um presente? Então, isso é a produtividade da criança. É a primeira produção da criança. Ela entende que aquilo é bom, que aquilo é lindo, que está saindo de dentro dela. Ela produziu aquilo. E a mãe simplesmente vai com isso para lá. Isso é sujo, isso é nojento. Credo! E a mãe já também desenvolve essa criança aí com aquela mania de limpeza, que tudo que a criança pega é nojento, de que a comida que a criança coloca na boca é super nojento. E aí, o que acontece? A criança cresce com mania de limpeza, a criança cresce com dor da humilhação, a criança tem dificuldade de lidar com dinheiro, pega no dinheiro pensando que é uma coisa suja, cebosa. E como somos movidos nesse universo pela energia também, e o dinheiro também é uma energia, o que acontece com você? O dinheiro foge de você. Certo? Então a gente detecta isso no corpo da pessoa porque ali gerou também uma traumatização. E toda traumatização gera também algo no seu corpo, na sua fisionomia. Certo? Não tem como a gente desvincular o que a pessoa é por fora daquilo que ela é por dentro. Tá? Tem muito sentido isso aí. Gente, vamos lá. Keila, Marta Damares, tia Marta, entrou também. Beijo, tia Marta. Muito bom tê-la aqui de novo, né? A manipulação. A gente tem a outra fase também, que é bem complicada. Sabe aquela fase que a criança começa a andar, engatinhar, que ela abre o armário, que ela pega as coisas de dentro do armário, joga tudo no chão, e aí a mãe vai lá, coloca ela, muda ela de cômodo. Aí o que a criança vai pensar? A criança vai detectar que ela, para agradar a mamãe, ela não tem que tirar aquelas coisas de dentro do armário. Mas ela quer tirar, porque ela quer fazer igual a mamãe. Ela quer fazer as mesmas coisas que a mamãe faz, né? E simplesmente a mãe vai, tira ela, coloca ela em outro cômodo e tudo mais. Qual a dor que é registrada nessa fase, então? Que a criança também detecta o pai como um outro da relação. E ela sabe que agora não é só mais um que ela vai ter que convencer, viu? São dois. Essa criança chega no mercado, ela também gosta de se jogar no chão, né? Quando não consegue aquilo que ela quer. Ela aprendeu o quê? Que se ela se jogar no chão e a mãe dela der aquilo que ela quer, ela vai fazer isso mais e mais vezes para ela conseguir, porque ela sabe que ela já ganhou aquilo através da manipulação. Então essa é a dor que a criança detecta aí, e a criança pode ter, né, da manipulação através dos nãos da vida e através também dessa discussão aí, tá? Esses comportamentos. Vamos lá. Agora falando sobre o traço da traição, tá? Ou da exclusão. Já é mais ou menos, gente, na fase aí dos 5 anos de idade, 4 anos, que a criança começa a ver o mundo em pares. Então ela vê o papai e a mamãe. E cadê o par dela? Então o menininho, ele vai começar a competir com o papai pela mamãe. E a menininha vai competir com a mamãe pelo papai. Então aí já começa essa dor da exclusão ou da traição. Porque quando o menininho vai deitar na cama, por exemplo, e o papai e a mamãe deixam ele lá, na verdade ele não deita, a mamãe não deita com ele. Vai lá no quarto do papai, deita com o papai e deixa ele lá.
E assim acontece também com a filha mulher. E aí? Essa criança vai crescer mais competitiva, ela vai querer ser perfeita em tudo, ser a melhor em tudo, ser em primeiro lugar. Ela não vai aceitar errar. E aí você já pode ir identificando com algum traço, porque temos os 5, viu? E alguns se manifestam com mais forças em outros, e outros se manifestam com menos força, tá? Então, a gente vai detectando isso também no corpo da pessoa, porque fica um corpo mais competitivo. Geralmente são atletas, atores de novela que têm esses traços, tá? E são pessoas super competitivas, perfeccionistas em tudo. Se não for para entrar no jogo para ser a melhor, ela não vai ser a melhor. Ela não vai sair, ela não vai entrar naquele jogo, tá? Para não ser, se for para não ser a melhor. E são pessoas controladoras, são pessoas que atraem relacionamentos abusivos, geralmente. Por quê? Porque ela acha que qualquer um vai trocar ela. Vai fazer a mesma coisa que o papai fez, ou que a mamãe fez. Entende? E às vezes arruma um relacionamento assim, mais ou menos, sabe? Aquela pessoa que é muito bonita, que tem um corpo aí bem bonito, e arruma uma pessoa assim que você olha, meu Deus, a pessoa não trabalha, não faz nada e é feio ainda por cima. Por quê? Porque ela também aprendeu que pra ela não ser trocada, ela tem que arrumar alguma coisa que seja assim, na média, sabe? Então, é interessante isso aí. Depois a gente vai aprofundar nessas aulas, eu vou falar sobre cada traço em uma aula só, tá? Vou separar direitinho pra vocês. Vamos lá. A estrutura familiar, ela é formada por algumas bases, tá? Que são relacionamentos, dinheiro, saúde, cultura, religião e alguns costumes. Então, através dessa base também familiar que você consegue adquirir através de relacionamentos, é que você vê os relacionamentos hoje em dia e é como você lidar com esses relacionamentos hoje em dia também. O dinheiro é a forma também que você vai lidar a partir da forma que o teu pai tratava o dinheiro, que o teu pai bancava e como você teve essa figura paterna na tua vida. De que ele bancava a casa, de que ele era o provedor da casa. Já o relacionamento é mais voltado para a mamãe. Como que a mamãe me tratou? Porque a mamãe foi o primeiro outro da minha vida. Como que foi minha relação com minha mamãe? Então, geralmente, por isso que a gente tem relacionamentos hoje de extrema carência, onde as pessoas esperam super atenção das outras, onde as pessoas criam expectativas que são frustradas, ficam arrasados com isso, e às vezes a gente não entende o porquê, mas vai buscar lá na infância. Ela interpretou que ela não foi tratada com carinho pela mamãe. Ela interpretou que ela teve falta de atenção na sua infância, exclusivo da mamãe, porque o afeto é natureza materna na nossa vida, certo? Então, por isso que a pessoa sofre muito com a questão de relacionamento por causa disso. Expectativas, carências, pessoas que choram muito por um término e assim por diante, tá? Então, eu pergunto pra vocês agora. Você vai escolher. Como estão seus relacionamentos hoje em dia? Como está a sua vida financeira? Como está a sua saúde? Como está a sua vida espiritual? Tudo isso está conectado com tudo que você passou na tua infância. Não tem como desvincular. Para a gente detectar, então, os problemas da vida adulta, a gente detecta, primeiramente, o que aconteceu no teu passado. Isso é determinismo, tá? E é o que está acontecendo na tua vida, não é? Então, você vai me dizer aí no chat, por favor, como está seu relacionamento? O que você, ou melhor, o que você mudaria na tua vida? Relacionamento, vida financeira, saúde, dinheiro, o quê? Vida espiritual, certo? Pode ir colocando aí. Se você, por exemplo, tem uma treta com seu pai, olha só, gente, que interessante. Isso é comprovado, tá? Eu não tô falando aqui por falar. Mas
se você tem uma treta com seu pai, por exemplo, você tem um problema com glúten, tá? Se você tem uma treta com a mamãe, o seu problema é com leite. Então, a gente já detecta isso também nas nossas consultas, tá? A gente pergunta pra pessoa, né, algum problema. E às vezes tá a nível inconsciente, a pessoa não tá enxergando aquilo. A pessoa simplesmente estar ali, naquela situação, a nível inconsciente. Ela não tomou consciência do que tá acontecendo, tá? E a gente vai detectando como que a pessoa tá interpretando esse mundo emocional dela. Maria Fernanda entrou, muito bem-vinda, Maria Fernanda. Como foi a sua vida na escola? Vamos pensar como foi nossa vida na escola? Minha vida foi maravilhosa na escola. Eu recebia boas notas, mas às vezes também eu recebia notas baixas. E aí, quando eu recebia notas baixas, eu tinha um pouco de dor da humilhação. Voltou lá atrás para detectar onde está a dor da humilhação? Fase de desfraude, tá? Você era perseguido na escola? Meu marido conta que ele era perseguido na escola. Às vezes os colegas falavam: ah, eu vou atrás de fulano, eu vou atrás de ciclano. Olha, eu vou atrás de você, eu te pego lá fora. O que isso já criou em você? Sentimento de fuga, de problemas. Hoje em dia você tem essa questão de fugir dos problemas, de não encarar uma live como essa, por exemplo. Pode estar relacionado também a esse passado, tá? Muita gente tem isso relacionado. Você já se sentiu humilhado por não alcançar aquela nota que você gostaria de alcançar? Eu já me senti humilhada. Após a reunião de pais, sua mãe te batia? Ou sua mãe te elogiava, dava parabéns pelo seu comportamento e tudo mais? O que acontecia nessa fase? E hoje, por exemplo, essas crianças que foram realmente punidas nessa fase, né? Elas se sentem humilhadas, elas têm medo do julgamento. Então, são pessoas que têm dificuldade até de comunicar também. A pessoa também tem problemas, às vezes, em gaguejar, gagueja bastante para falar em público, justamente pelo medo do julgamento, tá? Então, já é desse passado aí, certo? E a gente tem medo da vida nos dar aquela rasteira, né? Através do nosso comportamento também, da gente dar nosso cara a tapa para falar numa live, para apresentar algum trabalho, seja numa escola, seja num trabalho, seja em qualquer lugar, você sair, você se comunicar com outro, você dizer as suas ideias sem medo do julgamento realmente, certo? Então a gente cresceu ouvindo histórias, tá? Ouvindo histórias com o final de pra sempre. É por isso que você se frustra com qualquer rompimento na empresa, no relacionamento, o dinheiro que acabou e assim por diante. A gente vai se frustrando com essas coisas justamente porque a gente ouviu muitas historinhas na nossa infância, olha só, voltando a passar de novo, que era para sempre, que foram felizes para sempre. Então, quando o relacionamento se rompe, o dinheiro acaba e outras coisas acontecem na nossa vida que a gente não aceita aquilo, né? A gente simplesmente se frustra, a gente realmente fica muito decepcionado com as situações justamente por causa dessa infância, disso que aconteceu lá na nossa infância. Então, você tem seletividade, às vezes, também nas amizades e não entende o porquê. Você quer aquelas pessoas que tenham as mesmas ideias que você tem, que tenham os mesmos conceitos, que vão aos mesmos lugares. Por quê? Será que isso não é medo de julgamento? Será que isso não é você querer que as pessoas sejam o mais parecidas possível para você não cair naquela questão do julgamento do outro para com você também? Será que não é isso? Você querer que as pessoas concordam totalmente com as suas ideias, que você tem aquela opinião fechada sobre as coisas e você não permite que a ideia do outro também você questione a respeito daquilo? Porque é tão importante, gente, a gente assumir isso na nossa vida, essa questão do questionamento. O outro vem com a ideia, a gente questiona, né? A gente se pergunta, por que a pessoa tem aquele tipo de ideia? Porque aquilo veio também da infância e da vivência da pessoa.
é de acordo com as experiências que a pessoa passou. Não tem como desvincular a pessoa desse determinismo, desse passado, tá? Mariana, fisioterapeuta, tudo bem? Boa tarde. Suelma também, Santos, muito bem-vindas. Então, a gente cria ideias fantasiosas a respeito das pessoas, das coisas as quais queremos adquirir também. É por isso que vem a frustração realmente, tá? A gente não aceita as questões do jeito que são, do jeito que é, porque a gente cria resistências. E quando a gente cria resistência, o que acontece? Entramos em ansiedade e depressões. E aí, vocês já fizeram isso? Eu já fiz muito. Criar uma situação de desentendimento na minha cabeça por uma situação que eu passo no dia a dia. Exemplo, eu sempre encontro com um colega ou uma colega de trabalho que eu não gosto muito, que eu não vou muito com a cara dela. E aí, mas de repente, eu tô debaixo do meu chuveiro tomando banho, ou eu estou no carro dirigindo e eu começo a criar uma situação na minha cabeça e começo a brigar com aquela pessoa. Porque gerando um desentendimento, tá? Porque eu não vou com a cara da pessoa. A pessoa não chegou nem a discutir comigo, nem nada. Simplesmente não vou com a cara dela. Então eu faço essa briga interna dentro de mim. E adivinha como que fica o seu dia? Uma maravilha, né? Quando a gente já começa assim, criando problemas na nossa cabeça. E o nosso cérebro tem também essa tendência do negativismo. Tem essa tendência também desse determinismo. De acordo com aquilo que você já passou, suas tretas estão engajadas com o que você está vivendo hoje. E aí você, já levando para o lado de relacionamento, você diz, quando eu casar, eu quero alguém que me leve para tal lugar, que abra a porta do carro para mim, que compre as melhores coisas, que concorde com as minhas ideias e também me apoie em meus erros. Olha só como você se coloca nesse lugar. Aí, se algumas dessas coisas não acontecem na sua vida, você simplesmente se frustra, você não aceita e você cria resistência. E aí você imagina, né? Você vê, igual mesmo, já teve casos de mulheres chegar em mim e reclamar de um marido que para de falar com ela, de repente, por qualquer coisa. E aí fica de mal, certo? Mas você não entende que aquele marido tem uma criança interior dentro dele. Que ele viveu o quê lá na infância, quando ele era criança? Sabe aquela brincadeira do Belém, Belém, nunca mais estou de bem? Como que ele se sentiu quando ele era criança e brincou daquilo, por exemplo? Ele se sentiu frustrado, ele se sentiu punido por alguém. Até mesmo quando ele expunha suas ideias para os seus pais, por exemplo, e os pais corrigiam. Uma simples palavra feia que ele falava, e o pai mandava calar a boca, ou batia na boca dele. Gente, tem tantas situações adversas as quais passamos na nossa infância e as pessoas não detectam onde está a treta. Entende? E aí a mulher vai e fica chateada porque o marido parou de falar com ela. E não entende que tem um passado aí, tem um determinismo aí. Entende a dinâmica da nossa vida? Não é por acaso, não é só para pirraçar você. Tem um passado nisso aí, assim como também a mulher tem um passado nela, que você tem que abrir, né? Para você ir detectando isso aí. Você ir desvendando e tratando também, porque é uma dor emocional. Todo comportamento negativo vem de uma dor emocional. Aí, voltando agora para a questão financeira. Aí você diz assim, quando eu tiver aquele carro, aquela casa, daquele jeito que eu já imaginei, eu serei feliz. Aí chega tudo isso na tua vida novamente, né? E você ainda sente aquele vazio. Mas por que você sente aquele vazio, gente? Depois de você conseguir tudo que você quer, aquele emprego dos seus sonhos, as pessoas estão se comportando com você da maneira que você espera. E aí você tem aquela frustração
porque algo não aconteceu dentro dos padrões que você estabeleceu, dentro desse determinismo qual você já faz, né, na sua mente inconsciente. É a busca da felicidade que faz a gente feliz. É a busca constante dela. Porque você sempre está motivado a fazer algo. Porque você sempre tem um objetivo. Quando a pessoa está deprimida, ela está pensando em algo para fazer? Tão pouco se o mundo desabar. Ela quer ficar deitada na cama dela. Ela não quer fazer nada. Então ela vai ter felicidade? Não vai. E a felicidade tá nisso, gente. Vocês não sabem o tanto que eu tava ansiosa de vir nessa live e falar com vocês hoje. Isso é felicidade. Essa ansiedade de fazer as coisas, sabe? Essa busca constante por aperfeiçoamento, pelo objetivo. A felicidade não tá na conquista. A felicidade está na busca, não está na conquista. Coloquem isso na cabeça de vocês. E a gente vai parar de ficar buscando demais, esperando dos outros tudo aquilo que a gente quer para nossa vida. A gente vai parar com expectativas bobas, equivocadas. A gente não vai ficar pensando que é quando você tiver seu filho, quando você tiver sua casa, quando você tiver seu marido, quando você tiver aquele carro dos seus sonhos, quando você ganhar não sei quantos reais, quando eu comprar aquela bolsa bonita ou aquela roupa de R$ 500 na loja, quando eu me apresentar a tal lugar assim, adquirir aquele trabalho que eu tanto sonhei na minha vida, não está na conquista. Porque quando chega na conquista, seu sistema dopaminérgico, ele vai lá em cima, mas volta lá para baixo. E aí, como que fica? Está na busca constante. Essa busca que traz sentido. Essa busca que é a mola propulsora da nossa vida. Quando você adquire uma coisa, você já está pensando em outra. Adquire outra coisa, pense em outra. Adquire outra coisa, já está planejando outra. E a vida é isso. Ela não para. Vou contar um pedacinho de uma história para vocês. Uma senhora, já de idade, trabalhou a vida toda pensando na sua aposentadoria. O que aconteceu, pessoal? Ela se aposentou. Depois ela entrou em depressão. Por quê? Porque a vida dela toda foi trabalhar para se aposentar. E no final das contas, o que ela tinha para fazer? Mais nada. Só aposentadoria e mais nada. Entende como que é? Como que é essa busca constante? Como que essa questão, quando eu conseguir isso ou aquilo, isso está errado. Está fora da nossa lógica, tá? É a busca, não é a conquista. Simone Brita entrou, muito bem-vinda. Maria de Lourdes também, beijos. Zilma Modas, beijo para vocês também. Vamos continuando. E quando esses sentimentos vêm, a gente não aceita os próprios sentimentos da gente. A gente se frustra com algo. Normal, né? Se frustrar. Mas a gente não aceita o sentimento de frustração. Porque essa sociedade de hoje em dia prega que devemos ser felizes, devemos mostrar gratidão por tudo, que devemos postar os melhores momentos no Instagram para mostrar nossa felicidade para o mundo, o quanto somos realizados, o quanto nosso carro é bonito, o quanto nossa casa é bela, o quanto temos de conhecimento. E aí, no final das contas, não buscamos a verdadeira felicidade, que é sempre essa busca constante. Então, a gente não aceita quando é frustrado. Sabe como que eu imaginei essa live hoje? Com uma pessoa apenas. Uma pessoa. Eu falando somente para uma pessoa. E aí, ainda bem, né, que aconteceu de entrar em outras pessoas, que são muito bem-vindas também aqui no meu coração. E aí, quando a gente não aceita, o que acontece? A gente se frustra e a gente cria resistências. E o que acontece na resistência? Resistência é uma barreira que você cria, seja com você mesmo ou seja com outras pessoas. Essas resistências que você cria são como se fossem paredes, concreto mesmo, paredes que não são derrubadas.
Cada resistência que você cria, você aumenta aquele sentimento de insatisfação, tá? Porque você não aceitou a situação. Exemplo, uma pessoa ansiosa se cria resistência com o próprio sentimento, o que acontece? Se torna mais ansiosa. Se uma pessoa é deprimida, depressiva, cria mais resistência com o sentimento de depressão por não aceitar uma situação como é, ou não aceitar o próprio sentimento de depressão, aumenta a depressão. Sintomas de síndrome do pânico. Eu entro em desespero e não aceito aquilo, porque eu sou plena, eu sou feliz, eu não posso me sentir dessa forma. O que vai acontecer? Piora o sintoma de síndrome do pânico, tá bom? Então, o que é isso? É o determinismo. Você já determinou desde o seu passado que você passaria por essa situação, porque você já premeditou isso. Antes você não aceitou do jeito que era. Então, o segredo é a aceitação, tá, gente? Não tem jeito. Das coisas do jeito que são. As coisas acontecem tão naturalmente pra você a partir do momento que você começar a se aceitar cada dia mais e mais do jeito que você é, do jeito que as coisas vêm pra você. É incrível esse mundo, tá? Do conhecimento, do autoconhecimento. Então, a gente simplesmente foge desses sentimentos. E o que você vai fazer quando você foge? Você pega o celular e você vai lá no Reels do Instagram para ficar passando a vida de outras pessoas para você fugir dos seus sentimentos. E depois, no final das contas, o que acontece? Piora. Você abre a geladeira, pega alguma outra coisa para você comer. Você vai, come um doce, né? Come alguma coisa gostosa para fugir também daquilo, como sistema de defesa também do seu cérebro. É pura enganação. Você tá se enganando a partir disso aí. Porque você tá fugindo da situação. E eu vou falar para vocês, tudo que você considera problema hoje, depressão, ansiedade, tristeza, tome isso como uma mola propulsora para sua felicidade, sabe por quê? Você vai começar a olhar para dentro de você e descobrir um mundo sombrio, um mundo que você não quer ver e que você muitas vezes fugiu dele. E você vai começar a fazer um descobrimento de muitas coisas que antes você não via. Por quê? Porque é desconhecido. Você nunca quis acessar aquilo. Quando você abre esse leque da aceitação, você começa a entrar nesse mundo interno, sombrio, escuro, e você sente medo e pavor, você depois começa a olhar a vida com outras perspectivas, com outros olhares. E você vai amadurecendo também, conforme o tempo vai passando. E você vai se tornando uma pessoa cada vez melhor, mais amadurecida, que sabe também dar conselhos, tá? Para outras pessoas que vivem na mesma situação. E você pode ajudar essas pessoas também. Eu passei por isso, por esse processo. Eu ainda passo por esse processo. É por isso que hoje eu tô aqui falando com vocês, tá? É muito fácil pregar um sermão, mas viver ele é difícil, né? Mas a gente vai conseguindo, tá? Então vamos lá. Não vendo que isso é uma oportunidade para você seguir, para você ser uma grande pessoa, é buscando também quais são as dores relacionadas a essa infância dolorida, né? Que a gente voltou lá no começo, que faz com que você se sinta dessa forma hoje. O que faz eu me sentir dessa forma? Sabe aquelas questões? Por que eu estou me sentindo assim? O que me fez me sentir assim? Na verdade, é algum sintoma de rejeição, de manipulação, de abandono, de exclusão, de traição, de rejeição, e você começa a se questionar, tá? Então, a ansiedade, ela vem como um meio de você controlar uma situação, você não aceitar as coisas do jeito que são. A gente fala tanto de aceitação e parece que quanto mais a gente fala, mais as pessoas têm dúvidas a respeito.
é simplesmente você deixar ser o que é. Simplesmente você sentir o que tiver de sentir, o que tiver de vir. E olha a depressão, né? Ela vem e você passa pela depressão e pela frustração por causa de não ter sido da forma que você queria. Por quê? Porque você não aceitou do jeito que era, né? Pra ser. Depois, as pessoas chegam a não se levantar da cama, né? Com preguiça. Você não controla os seus impulsos nem pra comer. Você sabe, se você tá descontrolado pra comer, gente, olha pra dentro de você. Tem alguma coisa errada com seus sentimentos, tá? Se você não tá controlando sua alimentação, se você não tá bebendo água o suficiente, se você não está praticando exercícios físicos, se você não está crendo nas suas habilidades mentais, espirituais, emocionais, tudo que você é capaz de fazer para esse mundo, tudo que você é capaz de oferecer para esse mundo. Se você não está fazendo isso, se você não tem controle da sua alimentação, por exemplo, você não está tendo controle das suas emoções, tá? Você não vai ter controle diante de uma situação de relacionamento, por exemplo, também. Então, uma coisa completa a outra. Uma coisa mostra que a outra também está incompleta. É bom a gente olhar as coisas como um todo, ok? Então, gente, olha, você vai olhar pra dentro de você agora e vai ver onde tá esse amor próprio. Sabe por quê? O amor próprio. Você vai sorrir quando você se olha no espelho. Você faz isso? Olha só, gente, temos 8 pessoas aqui nessa live. Eu quero que vocês respondam no chat pra mim. Quem sorri quando se olha no espelho? Tá? Enquanto isso, eu vou falando aqui. Quem sorri quando se olha no espelho? Você olha assim e você fala, nossa, caramba, hoje eu tô demais. Nossa, que máximo. Gente, olha aqui, ó. Eu tenho essa parte aqui da frente que eu sou muito encrencada com ela desde quando eu era criança, tá? Porque minha mãe falava muito nessa parte da frente aqui que tinha que pentear, passar um creme, baixar, né? E vai nascendo os cabelos novos, vai ficando isso aqui, ó. Aí, eu passo chapinha e não adianta, sabe? E eu não vou passar progressiva nem nada mais. Eu vou deixar desse jeito aqui. Você se aceita por completo? Você tá se aceitando? Você olha assim e fala, nossa, como eu tô demais hoje. Já aconteceu? Escrevam aí no chat pra mim, gente, tá? Eu quero ver a resposta de vocês, a interação de vocês aqui nessa live. E eu vou dizer pra vocês, se você não sorrir pra você, ao se olhar no espelho, ninguém vai sorrir pra você. Quando você chegar no trabalho, quando você for pra algum lugar e você esperar que os outros te dêem aquilo que você não dá pra você. Você já recebeu um bom dia mal dado? Uma pessoa chegar assim, você falar, bom dia, fulano. Você fala até feliz e a pessoa, bom dia. E vira a cara pro outro lado. Por que a pessoa fez isso? Você não tá recebendo aquilo que você não tá dando. Você não recebe aquilo que você não dá. Se você tá recebendo isso, é porque você tá dando isso pro universo. De alguma forma. Você não tá se aceitando por completo. Tem uma parte de você a qual tá sendo rejeitada. Ninguém respondeu. Quem sorri ao se olhar no espelho, gente? Por favor, né? Eu me olho no espelho todos os dias e, ó, eu dou um baita sorriso, gente. Às vezes sorriso, eu acho que é essa palavra, né? Eu fico sorrindo até das coisas que eu fiz no passado, de bobeira. Eu penso, gente, como é que eu tive coragem de falar aquilo, de fazer aquilo? Meu Deus, que bobeira que eu dei na minha vida. Isso também faz parte da nossa vida, né? Quantas vezes você já namorou consigo mesmo? E quantas vezes você espera isso do outro também? Que o outro te admire, que o outro, né, fale as melhores palavras pra você. Você nunca se acariciou, você nunca se conheceu.
você nunca se olhou no espelho, se namorou com você mesmo, falou quanto você é linda, sabe? E aí a gente espera isso de outras pessoas, né? Isso não pode acontecer. Para você receber da outra pessoa, você tem que dar a si mesmo, tá bom? Dê a si mesmo aquilo que você tanto espera receber do outro. A nossa reflexão agora são com questionamentos novamente, tá? Como você está se posicionando no mundo? Você é o bonzinho da relação? Você está sendo o bonzinho das relações? Você tenta agradar todo mundo? Você é autoritário ou manipulador? Ou você, né, é autoritário ou manipulador que acha que o universo tem que atender suas expectativas? Há duas polaridades no mundo. E essas duas polaridades estão relacionadas também ao sentimento de vitimismo ou de perseguidor, tá? Você está se colocando como vítima nas situações ou como um perseguidor? A gente manifesta também isso aí. Mari Flos, bom dia, boa tarde, tudo bem? Muito bem-vinda. Você também tem dinâmica de salvador? De querer mostrar para o mundo que você é o que consegue fazer as coisas, faz tudo por todo mundo, que você é que corre atrás de tudo, é o que dá conta da coisa toda. Como que é a sua relação com você mesmo? Você erra e fica se punindo? Ou você se permite errar? Ou você acolhe na hora que você erra, sabendo que você tá errando para acertar? Você aceita as perdas da vida? Exemplo, você sabia que esse negócio de perda, de dificuldade de perder uma amizade, um relacionamento, ou mesmo quando você passa por um luto, ela tá muito relacionada com essa criança lá atrás, que foi privada do sentimento de luto. Pode estar relacionada a isso. Essa criança não podia expressar sobre isso. A criança, ela foi... o adulto pegou e tirou ela, por exemplo, de um velório, ou falou que não era para ela ir, que ela não podia ver, que o adulto virou, a pessoa que morreu, né, virou uma estrelinha. Olha só quantas histórias foram contadas para essa criança que tem dificuldade de perda hoje, né? O pai ou a mãe dizia, né, virou um anjinho, tal, não chore, virou uma estrelinha. Tantas coisas que foram contadas pra gente. E aí, no final das contas, essa criança se sentiu abandonada, essa criança se sentiu traída, tá? Por essa pessoa que faleceu. É assim que as pessoas interpretam realmente as coisas que acontecem. Muito bem-vinda, professora Elza. Foi uma professora de 3ª série. Que fofinha. Então, hoje é esse adulto, tá? Que não aceita o fim de um relacionamento, o ciclo de um luto, o qual todos passam, né? Essas dores profundas. Justamente por essa não aceitação por parte, por exemplo, desses pais, que essa criança tinha que vivenciar todas essas situações adversas relacionadas à perca, sempre camuflando isso. Essa criança se sentiu abandonada, traída, certo? E com essas dificuldades de lidar com a perca, tá? Você coloca culpa no outro pelos seus fracassos, seus erros? Ou você se autorresponsabiliza por eles? Você se autorresponsabiliza como adulto real da sua vida ou como uma criança? Ou você se comporta como uma criança mediante aos erros também dos outros? Você toma o que o outro diz ao teu respeito como algo absoluto? É outra pergunta que eu deixo aqui para vocês. Reflitam. Você toma o que o outro diz como ao teu respeito como uma verdade absoluta? Aí você pensa assim: eu falei para fulano sobre isso, isso e isso. E ele me disse, por exemplo, que eu sou isso, isso e aquilo. Será que é realmente isso, gente? Você se permite questionar sobre isso? Oi, Esther, tudo bem? Muito bem-vinda. O William também, muito bem-vinda.
tudo aquilo que o outro fala sobre você, se foi uma crítica, tá? Geralmente as pessoas falam crítica construtiva. Vocês acham que existe isso mesmo, gente? Será? Depende muito da situação. Porque uma pessoa que chega, que fala uma crítica, que ela não tá ali com todas as ferramentas de resolução daquele problema pra você, por que ela vai criticar você? Se ela não tem a solução. Não tem sentido. A pessoa só pode te criticar se ela tiver uma solução pra você. Se ela te apontar caminhos pra